Então, guerreiros, assim, ó, vocês sabem que eu não sou um teorista da conspiração, né? O meu posicionamento em relação a isso é um pouco mais crítico. Eu desenvolvo até as minhas ideias acerca disso numa série no canal chamada A Mente de um Conspirador. Vou deixar nas janelinhas no final do vídeo, conforme eu vou apresentando aqui, eu vou linkando. No final do vídeo vocês veem os outros vídeos. Olha, eu tenho estudado já há um tempo essa questão das pedras guias. É um tema antigo já, né? Dei uma última pesquisada final agora para poder trazer alguma explicação plausível. A explicação que já existe na internet vocês conhecem, né? Para qualquer lugar que você digitar pedras guias da Geórgia, vai relacionar com Illuminati, Nova Ordem Mundial e genocídio da população, esses assuntos. Essa é a explicação conhecida. Eu vou trazer aqui para vocês uma nova forma de tentar compreender o fenômeno baseado naquilo que eu investiguei. Então, é a minha opinião, né? Podem haver outras. Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é o período em que isso foi feito, né? Essas pedras foram inauguradas em 1980. E o que se disse é que elas já vinham sendo planejadas por 20 anos antes, que é mais ou menos o que se imagina que vá levar o processo de planejamento de um projeto dessa magnitude, né? Então vamos colocar aí que esse projeto se iniciou, né, de forma teórica por volta de 1960, foi se concretizando até finalmente a inauguração em 1980. Esse período é justamente o período da Guerra Fria, ou seja, o auge da Guerra Fria, se vocês forem pesquisar, foi em 1962. Aquele clima tenso de bombas atômicas, será que haverá uma terceira guerra mundial, né? Já tinha ocorrido a Segunda Guerra, aquela tensão, essa novidade que eram as bombas atômicas, né? Então o medo de um cataclisma global, e esse é o cenário que viviam as pessoas que fizeram esse monumento. Uma coisa que ficou bem clara para mim é que o indivíduo e os indivíduos que estiveram envolvidos, porque há um indivíduo cabeça, um central, que é o tal do Robert C. Christian, né? Esse pseudônimo. Eles falam ali o tempo todo que quem está por detrás, quer dizer, até quando foram procurar a empresa para fazer aqueles monólitos de granito, né? Eles se intitularam como um grupo de americanos leais que busca pela era da razão, né? Por uma nova era baseada na razão. E são estabelecidos aqueles 10 mandamentos. Isso realmente me lembra muito o aspecto da maçonaria, né? Naquela série que tem aqui no canal, vou deixar no final, chamada Os Protocolos dos Sábios de Sião, a gente vê que ali por volta do Iluminismo, Revolução Francesa, vem surgindo essas fraternidades secretas, como a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz também, né? Vão se propagando pela Europa com aquele dilema de igualdade, liberdade e fraternidade, né? Impulsionando filósofos e pensadores com as propostas do iluminismo, ou seja, justamente a era da razão. A proposta do iluminismo é essa, né? O homem utilizando da razão para compreender o mundo e tal. Então, para mim, uma coisa muito clara é que o grupo de pessoas que idealizou essa obra provavelmente estavam engajados com a Ordem Rosa Cruz ou a maçonaria. Creio mais na Rosa Cruz do que nos maçons, porque apesar dos maçons gostarem muito de fazer monumentos de pedra, né? Eles fazem monumentos públicos para todos os lados. Apesar disso, os maçons eles gostam muito de colocar uma marquinha ou outra que indique que foram eles que fizeram. É difícil um monumento da maçonaria que não tem nenhum símbolo para relacionar a obra ao autor, né? No caso das pedras guias da Geórgia, não há nenhum elemento, nenhum símbolo, nada que indique a presença da maçonaria. No entanto, a gente tem aquela relação do nome do Christian com o nome Rosa Cruz, Christian Rosa Cruz. Então, o pseudônimo dele é R.C. Christian e o nome do fundador da Rosa Cruz é Christian Rosa Cruz. Então, parece que há ali uma relação que pode indicar que talvez a sociedade que esteja por trás desse monumento seja grupos vinculados à Ordem Rosa Cruz. Que, assim como a maçonaria, tem essa ideia de nova era, de uma era da razão, né? Justamente e principalmente naquele período da Guerra Fria, né? Onde aquela tensão toda de um possível extermínio global pelas guerras, né? Era muito falado nessa época esse tema de um novo mundo, de uma nova era, de uma era de paz global e tal. Por isso a gente vê naqueles 10 mandamentos, né? Eles trazem muito esse reflexo de equilíbrio com a natureza,
uma justiça global e a redução populacional, que é o primeiro item, manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Isso designa pessoas psicopatas iluminatis da nova ordem mundial que querem exterminar 80% da população? Na verdade, creio que não. Creio que está mais para o seguinte. Naquele momento, 1960, 1970, né, no auge da Guerra Fria ali, existia realmente o medo de uma iminente guerra atômica, né? Ou seja, catástrofes atômicas pelo mundo. Os Estados Unidos, principalmente com a Rússia, né, aquele medo dos Estados Unidos ser bombardeado por bombas atômicas. Então, para um indivíduo que vivia em 1960, idealizando esse projeto todo, ele podia crer que possivelmente houvesse uma terceira guerra mundial, né, que a Guerra Fria se desencadeasse numa terceira guerra mundial, onde haveriam catástrofes gigantescas. Por isso, um dos requisitos que o Christian fez aos construtores, à empresa que foi contratada, né, foi que as pedras resistissem a grandes catástrofes, pensando no quê? Que a Segunda Guerra Mundial pudesse realmente levar a um cataclisma nuclear, e aí, num mundo pós-calíptico, num mundo pós-Terceira Guerra Mundial, pós-explosões atômicas, né, vamos manter daí a sociedade. Para mim, na verdade, essa mensagem, esse monumento todo, é uma mensagem para uma possível humanidade pós-Guerra Mundial, pós-Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial não veio, né? Mas vivendo em 1960, você não sabia se viria ou não. Então, se viesse uma guerra mundial de bombas atômicas, essa pedra é uma mensagem para uma sociedade pós-calíptica. Qual é a mensagem? Bom, agora que houve a guerra e que morreu um monte de gente, a população foi reduzida, vamos iniciar uma nova era baseada na razão e nessas 10 leis, ou seja, população reduzida e em equilíbrio com a natureza, né? Essa é a ideia. Isso daí fica mais evidente em função daquela história da cápsula do tempo, né? Eles erigiram esse monumento com todas essas diretrizes, fizeram em várias línguas, justamente para o caso de um cataclisma de bombas atômicas ou algo parecido, né? Esse monumento ele está escrito em várias línguas e línguas antigas também, para que todos no mundo pós-calíptico pudessem ler aqueles mandamentos, né? E a cápsula do tempo se encaixa bem nisso. Fora o monumento, você coloca uma cápsula que não se sabe ali que dizeres iam conter essa cápsula, mas mensagens para quem? Faz tanto sentido, né? Mensagens para uma humanidade pós-Terceira Guerra Mundial, que devastada, né, uma população sobrevivente, né, encontra esse monumento, pega essa cápsula do tempo e ali haveriam mensagens e diretrizes mais específicas para essas pessoas do futuro. Então, olha, eu sinto que podem haver mais elementos ainda a serem colocados nessa teoria, mas por enquanto a ideia que eu tenho é essa. A ideia que se tem ali de internacionalismo e governo global e tal, né, que eles falam de uma só língua e uma só justiça global e tal, isso vai de encontro não a essa piração da internet de uma nova ordem mundial, né, mas vai de encontro com a cabeça de alguém que vivia em 1960 e que, vivendo aquela dicotomia, aquela divisão, né, o mundo bipolar, como era a Guerra Fria, né, almeja por um mundo globalizado, por um mundo sem essas divisões tais como foi o momento da Guerra Fria. A gente vê que os indivíduos que elaboraram esse monumento, eles tinham conhecimento em hermetismo, sociedades antigas, ocultismo, né? Astronomia. A gente vê a pedra, ela é toda organizada com as questões astronômicas. Então a gente vê que os indivíduos que elaboraram isso certamente faziam parte de alguma fraternidade de iniciação a hermetismo e coisas afins. Andei pesquisando e, segundo alguns levantamentos que vi, esse monumento, esse projeto, custou dinheiro por volta de $300 mil. Ou seja, não é um valor extremamente elevado, é o valor até de uma casa, de um terreno que você compra. Não é algo... Existem carros que custam mais caro que isso. Então, assim, não creio que o grupo que elaborou essas pedras, inclusive esse grupo colocou as pedras porque naquela cidade pequena no sul da Geórgia, isolado numa região quase rural, né, num lugar isolado e pequeno, porque foi escolhido lá aquele local, creio eu que em função daquela cidadezinha conter ali uma das maiores empresas de corte de granito, né, do mundo. Parece que aquela empresa que é Eberton, não lembro o nome, parece que essa empresa aí ela é uma das pioneiras aí no entalhamento e corte de granitos.
E como, pelo visto, esse grupo não era tão abastado de dinheiro como Rockefellers e Rothschilds por aí, né? Eles escolheram um local onde já havia uma empresa que fazia o corte do granito e a distância dessa empresa para o local onde foi colocado o monumento não passa de 10 quilômetros. Então, foi tudo uma questão ali de necessidade mesmo, né? Para a economia e para a coisa ficar viável. Resumindo, creio eu, então, que os indivíduos que fizeram este monumento estavam relacionados com fraternidades herméticas de cunho de nova era e tal, e possivelmente tinham uma condição financeira razoavelmente boa, né? Não eram trilionários, mas tinham uma condição razoável e eram idealistas, eram visionários, eram pessoas que tinham o conhecimento e as condições para poder levar à frente um projeto desse, né? Creio que eram apenas visionários, apenas entusiastas aí daquilo que acreditavam. A investigação continua. Conforme novas evidências vierem surgindo, os próprios comentários, façam comentários se tiverem novas evidências a acrescentar, né? Mas por enquanto a minha visão é essa e eu vou me despedindo aqui. Inscrevam-se no canal e compartilhem com os colegas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.